Iniciamos mais um Conversando com Economistas da TV Economia do Corecon São Paulo. Hoje vamos receber André Perfeito. Ele é economista, conselheiro do Corecon São Paulo e faz parte das comissões aqui do Corecon São Paulo de Conjuntura Econômica e também Mercado de Capitais. André, satisfação te receber hoje aqui. O prazer é meu poder fazer esse bate-papo aqui, tentar trazer alguns assuntos aí que eu acho que vai ajudar bastante a classe. Maravilha. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na profissão, como começou, um pouquinho das suas experiências. Tá bom. Bem, eu sou economista formado na PUC São Paulo, né? Fiz mestrado em economia política também lá na PUC, né? E a PUC é minha alma mater, né? Que nem a gente fala, né? Na verdade, eu passei na graduação mais tempo que eu deveria admitir aqui, fiquei bastante tempo lá. Fui presidente do centro acadêmico da PUC também, então eu vivi muito a vida institucional, o movimento estudantil e também, obviamente, tudo que envolve a economia. Dei aula lá também no departamento de economia rapidamente, assim, foi uma passagem meio rápida, e dei aula em outras instituições, né? Nesse meio do caminho, eu acabei entrando no mercado de capitais e já virei economista de uma corretora. Enfim, comecei já minha carreira como economista dentro do departamento. Aí eu virei economista-chefe dessa instituição, saí dessa instituição e aí fui para uma outra que eu virei sócio, né? Uma corretora, também como economista-chefe. Tudo como sell-side, que a gente chama, né? Que é o economista que não é o economista que opera o mercado, né? Tem dois tipos de... Isso é até importante falar. Tem dois tipos de uso do economista no mercado financeiro. Um que é o sell-side, outro que é o buy-side. O sell-side, que é o que eu sempre fiz, é o economista que é responsável pela parte de projeção, de falar com o cliente, de lidar, enfim, com a parte de cenário mais, né? O outro também lida com isso daí, mas ele é mais focado no manuseio de algum tipo de ativo, né? Então, por exemplo, é um gestor de um fundo, ou ele cuida de alguma tesouraria, né? Ele está realmente pilotando ali a máquina, né? Algum tipo enfim, de instituição, enfim, instrumento, né? E aí, depois disso, que eu vendi a corretora, né, para um banco, fiquei ao longo de 2023 me preparando para fazer uma série de atividades que tem a ver tanto na parte educacional na internet, né, de finanças pessoais, que é uma coisa que eu sempre fiz, né, na minha experiência, e também montei minha consultoria, que é muito focada com algo que eu acho absolutamente fascinante, que é a inteligência artificial e todas essas possibilidades, desde de automação via agente, via criação de chatbots que vão ser alimentados por coisas técnicas, de RAG, que é o jeito de você fazer esse tipo de diálogo, e também a parte de programação toda de mensageria. Então, é um brave new world que está vivendo, né? O economista ele é chamado para lidar com dados, né? Então, claro, não é só isso, né? Mas o mundo nosso que está totalmente passando por essa revolução dos dados, para o economista é uma coisa fascinante. Até fica a sugestão, você que é jovem e está nos assistindo, vai estudar programação, porque é isso que vai ajudar muito no seu trabalho. Aproveitando esse gancho aí para entrar nesse universo de mercado de capitais, investimento, inteligência artificial, educação financeira, qual é o caminho que o economista que já está trilhando aí nessa longa estrada, ele tem para percorrer, mas também para o jovem que ainda está na faculdade ou esse que está se formando atualmente? Então, quando se trata enfim, da consultoria financeira, né, esse tipo de atividade, você tem algumas coisas que são interessantes. A primeira é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. A coisa boa e ruim no mesmo tempo que a gente vive no Brasil. Isso implica dizer que o nível da taxa de juros é tão elevado, mas tão elevado, que é quase irracional você querer fazer qualquer outra coisa que não seja administrar ou gerir títulos públicos ou coisa do tipo. É muito dinheiro na mesa. Para ter uma ideia, os últimos dados do FMI são de 2022, que compara vários países, obviamente. O Brasil é o país que mais paga juros em proporção do PIB. 8,07% do PIB do Brasil vem em juros. Isso para falar que esse mercado é um mercado que tem uma parte muito grande de título público importante. Você tem que saber como mexer isso. Então, todo o meu esforço de educação financeira é explicando o básico, é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma história bacana para contar hoje em dia, que é o seguinte. Quando iniciou o Plano Real, né, e esse sistema de metas, lá com o Arminio Fraga, né, você tinha uma taxa Selic de 45%.
Né? A gente está em 2024, a taxa está migrando para ir para 9,75, 9,5. Na hora que a taxa de juros veio caindo, isso foi criando uma série de outros produtos. E o brasileiro ele é muito hábil em pensar esses produtos financeiros. E aí que está um negócio que é interessante, que eu acho que é essa mudança que talvez a gente esteja vivendo. Talvez, não tenho certeza ainda. Muita gente fala que o brasileiro é mal educado financeiramente, né? Não, tem que ter educação financeira na escola, etc e tal. Gente, com esse nível de taxa de juro que tem no Brasil, a única coisa racional que você tem para fazer é fazer nada, né? Agora que a gente está começando a aprender. Então tem muito produto novo. Fora essa questão de produto, é uma coisa que eu fico muito atento, que tem a ver com minha consultoria e outras iniciativas que estou fazendo também, que é o nosso Banco Central. Ele criou coisas que a gente... Todo mundo acha que Pix existe em qualquer lugar do mundo, né? Você vai lá em qualquer país aí, aparece Pix. Não é, Pix é uma invenção institucional do Banco Central brasileiro. Diga-se de passagem, quase nenhum país do mundo tem. E no final desse ano, o Banco Central brasileiro vai criar o Drex. Quando surgiu o Drex, vocês não têm ideia da revolução que vai ser esse negócio. Porque isso daí vai permitir que, gostei do seu carro, me transfere teu carro aqui, eu transfiro o dinheiro aqui para você. Tipo, sem cartório, sem nada. Isso daí com carro, título público, ação, o que você quiser. Enfim, isso daí é muito fascinante. São temas que eu acho que os economistas têm que ficar muito atentos. E nós aqui no Corecon, eu como conselheiro, né, estou trazendo esse tema aqui para a gente ajudar a classe como um todo, né, a pensar como navegar nesse ambiente. Pela sua bagagem, né, sua trajetória e a grande experiência que ele tem na área econômica, você hoje é uma das principais fontes, né, de informação para a imprensa nacional, né? Queria que você falasse um pouquinho também desse seu lado de ser fonte, quais os principais assuntos que você é procurado pela imprensa nacional. Eu acho que nós, economistas, a gente tem uma função muito análoga ao trabalho social de um intelectual. Pode parecer metido a besta o que eu estou falando, né? Mas o trabalho social de um intelectual é alguém que tenta aumentar o nível de consciência da sociedade sobre si mesma. O economista, quando ele é chamado, em qualquer coisa, seja no mercado financeiro, seja na imprensa, seja no almoço de domingo, que seja, né? É para trazer esses dados e tentar formar juízo nesse sentido naquela comunidade, naquele local, etc. E tal. E eu sempre eu levei muito a sério isso. Eu sempre achei que assim, o trabalho do economista tem que ser de uma comunicação mais simples possível. Uma coisa que eu sempre odiei em economista, em alguns economistas, claro, é alguém que fala, não, o PIB de 2024 vai ser isso, porque eu tenho um modelo estocástico dinâmico geral que está me falando que é isso. Não, você tem que pegar esse modelo e abrir para a cabeça das pessoas funcionárias. E isso acabou gerando, né, obviamente, um tipo de trato que a imprensa gosta muito, né? Eu falo muito. E porque também eu entendo o seguinte, isso é muito importante, nem todo economista entende isso, ou vê dessa forma, pelo menos. Eu não tô, quando alguém pergunta alguma coisa para mim, eu não tô lá para falar a minha opinião. A minha opinião eu guardo para mim, né, com as coisas que eu faço. O que eu tô ali é para acessar um problema da forma que o problema é colocado. Eu não sei se eu me fiz claro nisso, mas assim, existe um jogo de entender o interlocutor, entender qual é o problema, entender o que se deve falar, que não tem a ver com o que eu acho melhor, o que eu acho. Isso eu aprendi muito no mercado financeiro, né? Porque no mercado financeiro, eu sempre falei isso, e eu acho que é verdade mesmo, que é uma coisa até muito keynesiana, né? Para pegar um economista bastante famoso, que é assim, meu trabalho não é estar certo. Meu trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Percebe o grau de humildade que eu tenho que ter a respeito do que eu acho que é melhor para as coisas? Na verdade, o que eu acho que é melhor para as coisas é irrelevante. É irrelevante. Então, esse tipo de postura que um economista tem, eu acho que isso daí pode ajudar as pessoas a pensarem. Isso daí sou eu, né? Cada um vê de um jeito, esse fenômeno. Eu prefiro guardar minhas opiniões para mim, para quando eu estou, sei lá, em outro momento e ver as questões como são colocadas e com que objetivos estão sendo colocados para tentar ajudar. Né? Nesse sentido, eu trabalho próximo de intelectual, que eu brinquei no início. Né? Voltando um pouquinho para suas atuações aqui no Corecon São Paulo, muitos economistas, né, outros profissionais também têm a curiosidade de saber qual o papel de um conselheiro, né? Queria que você comentasse um pouquinho, dividisse um pouquinho das suas experiências sobre esse papel. Olha, eu sou um conselheiro de primeira viagem, eu comecei agora, né? Mas tem um negócio interessante que é o seguinte, a despeito de uma leitura um pouco mais crítica com o mundo das associações, né? Conselho,
um sindicato, tanto faz patronal ou de trabalhadores, enfim. Eu acho que existe uma coisa importante que é entender que a gente está construindo um país. Quando você entra no conselho, você se sente, né, meio imbuído de uma missão. Eu me sinto imbuído de uma missão, né? Se eu vou conseguir responder, né, a termo, não sei, espero que sim, né? Agora, isso daí impõe para mim e para os outros conselheiros esse sentimento de responsabilidade. A gente tem limites do que a gente pode fazer. O nosso trabalho como conselheiro não é full time aqui. A gente não é remunerado, a gente faz isso porque a gente tem interesse em auxiliar a classe. É isso, né? Do meu lado, eu estou em dois conselhos, né? Que nem você colocou no início, né? Estou no conselho de conjuntura e no conselho de mercado de capitais. O meu desejo, enquanto conselheiro do Corecon, é trazer o tema justamente de ciência de dados. E aí vou deixar várias provocações aqui para a gente criar, por exemplo, repositório de códigos abertos para fazer programação em RStudio, Python e qualquer outra coisa para as pessoas poderem usar, os economistas mesmo, né? Ah, eu quero um modelo de inflação, tem lá no Corecon. Esse que é o meu desejo. Se eu conseguir construir tudo isso, eu não sei. Mas não é tão difícil, a gente vai ter que construir junto, tá? Fica o convite aí para todo mundo ajudar. Dessa parte, e também o que eu quero muito no mercado de capitais é preparar, na comissão, é preparar a gente para essa virada do Drex. Porque isso vai depender que todos os órgãos do mercado financeiro, seja a CVM, seja a PMEC, a Ambima, todo mundo, todo mundo, a gente dialogue no sentido de criar as tokenizações necessárias para tudo virar digital. É um negócio que gera briga, né? Nem todo mundo vai querer transformar tudo em token, porque vai perder, né, seu poder de mercado sobre algumas coisas. Faz parte. Mas acho que isso é um ganho para o Brasil. Então eu me sinto com essas duas grandes missões e muito honrado mesmo, assim. Muito honrado mesmo com essa responsabilidade que eu e todos os conselheiros levamos muito a sério. Tenho certeza que várias ações surgirão, Eu hein? tenho certeza, eu não duvido. Principalmente após essa edição aqui do Conversando, né? Com essas dicas, essas provocações, É né? isso aí. E como a gente tinha conversado em off, a gente poderia ficar aqui um bom tempo trazendo vários assuntos, né? Várias dicas, né? Mas a gente já está chegando ao fim da nossa edição aqui do Conversando com Economistas. Mas antes de finalizar, André, eu queria que você deixasse um recado para o jovem economista e também para os economistas que já têm uma bagagem, como a gente já citou anteriormente. Qual assim a principal dica que você deixa hoje para o nosso público? Eu acho que tem duas. Bem, sei lá, vamos tentar pensar assim, primeiro para os jovens, você que nos assiste aqui, né? Vá estudar programação e ciência de dados. Acabou. Né? Isso não resolve nada. Não resolve nada, mas é um instrumento poderosíssimo. Não resolve nada por quê? Porque você vai aprender economia sentando lá e lendo no papel mesmo, né? Lendo Keynes, Hayek, Marx, Schumpeter, o que você quiser. Eu falei disso aqui para pegar vários diferentes aqui, para não falar que eu estou numa cartilha só. É isso que você vai gerar, mas na hora de analisar dados, isso é incrível. Isso é um negócio que foge. Nem sei para onde vai acabar isso. Não sei, isso daí é uma revolução. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que é importante é resgatar um sentimento, aí não importa a idade que você tenha, né? Que é um pouco do juramento que nós fizemos como economistas. Pode parecer muito besta isso, mas é verdade isso. No sentido de servir o país. Eu acho que a gente tem que resgatar esse sentido porque, de novo, a gente vive um período que essa polarização política, ela, na verdade, é reflexo num tipo de medo que está muito disseminado na sociedade a respeito das capacidades se a gente pode ou não pode, etc. Eu acho que o nosso trabalho como economista, de novo, é tentar elucidar sobre algum desses pontos. Não é que a gente tenha resposta para tudo. Provavelmente a gente não tem resposta para tudo. Mas se nós, enquanto economistas, somos agentes de um tipo de mostrar com maior serenidade, para além da nossa opinião, insisto, né? Isso daí eu acho que vai distensionando algumas coisas. É uma esperança bem ingênua minha essa, mas eu acho que é importante. Então, se você é jovem, vai estudar economia propriamente e também programação, que é fascinante, eu acho fascinante, e resgatar esse sentimento de
vou dizer assim, soberania tanto do país quanto de si mesmo. Acho que isso é importante. Tivemos um programa hoje que realmente bastante dicas, né, informações, É. conteúdos super relevantes. Eu queria André, até pedir, sim, antes de claro. terminar, assim, me sigam nas minhas redes sociais, @perfeito, com PH. Algum gaiato pegou perfeito com F, então tive que usar com PH, não tem como, né? E tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, lá eu posto alguns conteúdos. E é isso, acho que o debate é mais importante. Debate e apresentar dados, provocações. Eu também provoco, eu não sou tão neutro assim, não. Mas Mas bem é legal. mais uma dica, né? As redes sociais, para quem É, realmente quiser procurar um conteúdo exatamente. enriquecedor, né? Te segue lá Muito nas obrigado. suas redes. André, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo hoje aqui nos Imagina. visitar e também por participar hoje do Conversando com Economistas. Eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez. Bem, chegamos ao fim de mais um Conversando com Economistas. A todos vocês, obrigado e até uma próxima edição.